Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RP TV. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia e o racismo, a Bíblia e a negritude. No Novembro Negro, na Semana da Consciência Negra, é muito importante nós falarmos como o cristianismo e a Bíblia foram utilizados por homens cruéis para justificar a segregação, o racismo e até a escravidão de nós, o povo preto. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no canal que falam sobre as fake news inventadas, sobre a maldição de Cã, sobre a marca de Caim, enfim, você pode acompanhar aí nos vídeos anteriores do canal e saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Para falar sobre racismo, eu quero começar lembrando que racismo nada mais é do que um subproduto do colonialismo, do que uma massa teórica, uma massa ideológica, um subproduto da ideia mercantilista que brotava no mundo ali próximo dos anos 1490, inclusive muito apoiado pela Reforma Protestante, mas isso a gente fala em outro vídeo. Mas o que a gente precisa de pensar é que, sendo um subproduto do colonialismo, o racismo existe porque existe um pensamento dominante naquele momento de centro e periferia, de colocar uma figura no centro, e toda a figura do colonizador, e todas as outras figuras, né, das colônias, elas eram encobertas, elas eram silenciadas, elas eram caladas. Então o racismo nasce de uma necessidade de ter uma figura hegemônica, uma figura aceita, para que haja o apagamento de todas as outras figuras. Então identificar um rosto como modelo daquele processo e apagar todos os outros rostos. O curioso é que esse rosto, na maioria das vezes, é o rosto inventado de Jesus. Um rosto branco, louro, de olho azul. Esse rosto branco de olho azul, então, passa a ser o centro, e tudo que está fora, então, passa a ser periferia. E esse centro tem a função de levar a cultura, a função de levar a civilização, a função de evangelizar, de levar a religião para todos esses que estão à periferia, negros, ameríndios, né? Porque esses que estão à periferia já não são mais considerados como gente. Inclusive não tem ontologia, não tem alma. Eles precisam de ser convertidos. Então esse rosto branco de olho azul passa a ser o centro da cultura. E todo o restante passa a ser um apagamento, passa a ser um esquecimento. É como se esse rosto colonizador encobertasse todo e qualquer outro rosto de outra cor, de outra cultura, de outra etnia. Então nós estamos falando de um sufocamento histórico. Nós estamos falando de um sufocamento cultural. E essa invisibilização da periferia, suposta periferia, né, determinada por esse pequeno centro europeu, causa o que a gente vai chamar de hierarquização social, a partir mesmo dessa lógica. E essa lógica perdura até hoje. Basta você pensar quem são as pessoas que continuam na periferia das grandes cidades. A lógica segue a mesma. É aquele corpo branco no centro de todas as demandas dessa sociedade, explorando o corpo de outra cor, preto, periférico, não branco, enfim, que está na periferia. Essa organização ainda se perdura. Por isso é tão necessário falar de racismo, por isso é tão necessário a gente pensar na lógica da consciência negra. Como o nosso recorte aqui é teológico, a gente repete essa história a partir da luz da Bíblia e nós vamos ver que existe um estelionato cultural absurdo de fazer o apagamento da memória dos pretos na leitura do texto bíblico. É como se os pretos fossem invisibilizados nas histórias bíblicas, no Primeiro Testamento, no Segundo Testamento. Quase todas as crianças, até mesmo você que está aí me vendo, quando você pensa em personagens bíblicos, você está sempre pensando em homens brancos, homens que têm aparência de europeus, homens que têm essa cara de olho azul, né? Porque a história nossa foi invisibilizada. Para nós, na Semana da Consciência Negra, é muito importante dizer que as grandes histórias bíblicas, todas elas acontecem com personagens não brancos. É muito potente dizer que Moisés é um africano. É muito potente dizer que as grandes histórias do Primeiro Testamento,
todas passam ali nesse entroncamento da África, entroncamento afroasiático. Afinal de contas, né, a divisão entre África e Oriente Médio se deu geograficamente próximo ali, né, do Canal de Suez, é recente na história. Então, a gente pode sim afirmar que quase todo o Primeiro Testamento é composto por personagens pretos. E essa invisibilização da negritude no texto bíblico também é uma forma de domínio, também é uma forma de colonização. Por isso, nós precisamos de fazer uma leitura da Bíblia que seja decolonial. Nós vivemos um estelionato religioso, um estelionato histórico religioso. Ao transformar Jesus em um homem branco, e esse homem branco no principal marketing da colonização, nós estamos destruindo tudo que foi esse Jesus de Nazaré, esse homem que lutou pelos oprimidos. E é por isso a necessidade de resgatarmos, de fato, esse Jesus, esse não branco. Aliás, é uma pergunta que a gente faz. Você acha mesmo que o Deus dos brancos é o mesmo Deus dos pretos? Sabe, enquanto nossos irmãos brancos estavam lá formulando as suas confabulações teológicas, fazendo as suas fantásticas cosmovisões, nesse período maravilhoso, né, da modernidade, os nossos irmãos pretos estavam clamando a Deus para que aquele mesmo Deus que libertou o povo do Egito tivesse misericórdia e tirasse o chicote do corpo deles. Então, obviamente que essa pergunta é uma pergunta teológica, se o Deus dos brancos é o mesmo Deus dos pretos, mas obviamente que nós precisamos de pensar sobre isso, porque não dá para pensar sobre um Deus com a cara da opressão, não dá para pensar num Deus com a cara do opressor. E principalmente seria impossível para nós pensarmos em um Deus fake. Na Semana da Consciência Negra é importante para nós afirmarmos esse estelionato e esse embranquecimento do Jesus de Nazaré. Nós precisamos afirmar esse Jesus, um não branco. Esse Jesus, inclusive, que nas suas descrições lá no Apocalipse aparece como jaspe, uma pedra escura, uma pedra amarronzada. Nós, pessoas de fé, devemos denunciar nessa semana, em todas as outras semanas, a denúncia deve ser latente sobre o embranquecimento de Jesus de Nazaré, sobre como a ideia cultural europeia que se estabelece no Jesus de Nazaré é totalmente contrária à sua própria proposta de vida. Como esse Jesus de Nazaré não tem função de colonização, não tem função de extinção de outras culturas, que esse Jesus de Nazaré não produz o apagamento de outros rostos e nem de outras humanidades, que esse Jesus não quer ser pasteurizado como um modelo branco, de olho azul. Não, esse Jesus de Nazaré é aquele que é tão parecido com todas as pessoas e com a diversidade de todo mundo, que para inclusive pegá-lo foi preciso que um dos seus desse um beijo, porque era impossível reconhecer tamanha a proximidade do povo, tamanha a diversidade que se encontra em Jesus Cristo. Na narrativa poética do Gênesis, o homem foi feito do pó da terra, e que esse jardim onde Deus faz a humanidade, esse jardim de delícias que Deus fez para a humanidade, encontra-se ali no coração da África. Pois então, se o homem foi feito do pó, o homem foi feito do pó da terra preta. Olha que coisa bonita, né? Da terra preta da África, que coisa bonita essa poesia da criação humana. E quero fechar essa nossa reflexão fazendo aqui uma metáfora. Quando Jesus estava pressionado por toda a multidão, uma mulher tocou nele, e mesmo sendo pressionado por toda a multidão, ele para a sua atenção para aquela mulher. Ele olha e diz, alguém me tocou? E aí a questão é, por que Jesus para e olha só para aquela mulher? A multidão toda o apertava. Você pode dizer, todas as vidas importam. De fato importa. Jesus estava ali caminhando com toda a multidão. Todas as vidas são importantes. Mas naquele momento, Jesus priorizou o corpo que sangra. Naquele momento, Jesus priorizou o corpo que estava excluído. Naquele momento, Jesus priorizou o corpo que estava à margem. Todas as vidas importam? Obviamente. Jesus veio, inclusive, para a multidão. Mas há momentos na história que ele prioriza aqueles que sofrem, que sangram, que estão marginalizados. Jesus faz essa escolha de estar ao lado daqueles que estão sendo colocados à margem. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão durante esse mês, durante essa semana, de que racismo é pecado e nós precisamos, como igreja, denunciar esse pecado horrendo. Aquele abraço, falou, valeu,
Beijo para você, simples, mas revolucionário.